Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal aí, eu sou o Denis, esse é o canal de Castro. Espero que você goste aí do meu canal e quero que você seja bem-vindo, porque no vídeo de hoje então eu quero te fazer pensar um pouquinho sobre a importância da água para nós como seres vivos, né? Você já reparou que a água ela está em quase tudo ao nosso redor? Nosso corpo, por exemplo, ele é formado de 70% de água, né? Então ele forma aí as nossas células, né? O sangue, ou seja, não conseguimos sobreviver sem água, né? Você já reparou também que os animais também precisam de água, as plantas que tem que ser regadas aí todos os dias, né? Elas precisam de água, né? Já reparou que para você ter uma higiene aí, você precisa de água, né? Então, principalmente nos dias de hoje aí, né, com a pandemia, com o coronavírus, a gente depende da água. A gente tem que chegar em casa, quando a gente sai para a rua, lavar as mãos, né, tomar um banho. A gente precisa se higienizar, né, no caso dessa pandemia aí, para ajudar ela a diminuir, né. Então a gente vê a importância da água, né, e muitas vezes a gente não tem o costume de beber água, de usar água no nosso dia a dia, apesar dela ser essencial, né. Eu, por exemplo, sou um cara que não bebo muita água. Eu brigo porque eu não consigo beber água. Eu tenho que me esforçar muito para beber água. Inclusive, no vídeo de hoje, eu vou beber um pouquinho de água aqui. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui no vídeo, né? Espero que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí e vamos entender então por que eu tô falando tanto de água, né? Caramba, por que o Denis está falando tanto de água no dia de hoje? Será que o Denis mijou na cama? Não mijei na cama não, pessoal, e nem sou louco, filosofia não é coisa de gente doida não, tá? Vamos entender por que eu tô falando de água aí, né? Falando de água, porque hoje o pensador que eu quero trazer para vocês, ele veio lá da antiguidade, né? E ele acreditava que a origem de todas as coisas seria a água, né? Então vamos entender isso aí. Durante o período arcaico lá do meados do século 8 a 6 a.C., os povos da Península Grega gradualmente se estabeleceram em um grupo de cidades-estados, né? E desenvolveram então um sistema de escrita alfabético, né? O alfabeto que a gente usa hoje, né? O grego, né? Bem como os primórdios do que hoje é reconhecido como a filosofia ocidental, né? Muita coisa aí a gente trouxe lá dos gregos, né? As civilizações anteriores, então, elas valiam da religião para explicar os fenômenos do mundo ao seu redor, né? Se for ver lá no Antigo Egito, eles acreditavam lá na Cleópatra, né? Nos faraós, né? Inclusive na Bíblia fala muito bem sobre isso na história de Moisés, que quando ele foi lá tirar o pessoal que estava sendo escravo do Egito, né? Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre esse tema aí, da forma que eles pensavam, né? E na Grécia Antiga não era diferente, né? Eles acreditavam lá na mitologia grega, né? Nos Zeus, Afrodite, né? Acreditavam lá em Hades, o deus do submundo, né? Tudo isso eles acreditavam, né? Mas a partir de então disso surge a filosofia, surge a partir daí um grupo de pensadores que tentavam encontrar explicações de forma racional e natural, né? Sobre esses acontecimentos que eles davam aos deuses, né? Então o primeiro desses pensadores foi Tales, da cidade de Mileto. Nada sobreviveu de seus textos, mas se atribuiu a ele uma previsão de um eclipse total do Sol em 585 a.C., né? Então Tales era um cara que a gente pode ver que é um cara que foi muito inteligente. Para ele prever um eclipse solar lá atrás, algo realmente que chama atenção. O cara era muito inteligente, né? Então essa maneira prática de pensar o levou a acreditar que os acontecimentos no mundo eles não deviam simplesmente a intervenção natural e divina, mas tinha causas naturais que a razão podia e devia explicar, né? Então começou a observar o mundo e perceber que não vinha tudo dos deuses, que se a gente observasse o mundo à nossa volta, a gente ia chegar em conclusão racional. Então Tales, a partir daí ele procura uma substância que daria, né, origem à vida, né? Então Tales aí foi curioso. Um dia ele se perguntou qual a origem da matéria-prima básica dos cosmos, né? Ou seja, o que dava origem então a tudo que existia, qual a substância primordial à vida, né? Lembrando que a ideia de que tudo no universo pode ser reduzido a uma única substância é a teoria que mais depois, que desenvolveu a filosofia e tudo mais, ficou conhecido como a teoria então do monismo, né? Então Tales e outros pensadores que viriam depois deles foram os primeiros a propor isso dentro da filosofia ocidental, né? Foram os primeiros a trazer essa ideia de que existia uma única substância, né?
Lembrando que esses pensadores também, mais para frente, seriam conhecidos aí como os pré-socráticos, né? Os filósofos aí da natureza, os filósofos naturais, né? Que vieram então antes de Sócrates, né? Então Tales ele começa a observar a natureza e percebe que tudo é composto de água, que a água era responsável então por sustentar todas as formas de vida, né, que existia. Tales também percebeu que toda a forma de massa de terra ela parece chegar ao fim à beira d'água, né? Então Tales ele concluiu a sua observação, a sua teoria de que tudo era composto de água, né? Lembrando que essa região de Mileto, a região da Jônia, né, a cidade de Mileto, ela ficava numa região que era a costa do mar Mediterrâneo. Então o que eles viam era água. Se eles chegassem então na beirada do mar e olhassem lá o horizonte, lá no fundão, eles viam água. Então eles acreditavam que a terra acabava ali, o mundo acabava ali, né? Que se eles chegassem lá não ia ter mais nada, era simplesmente água. Então isso aí leva a gente a observar um pouco, entender um pouco a forma como Tales ele observava a água, como a água era essencial para a vida deles, né? Tem até o rio Eufrates lá depois do Egito, né? Que eles dependiam muito da água, né? Então a gente vê um pouco o porquê que Tales ele via a água como algo tão importante. Então Tales aí ficou conhecido por isso, né? Pela sua teoria do monismo, de que tudo era composto de água, né? Mas assim, Tales também foi conhecido por ser o primeiro pensador e filósofo grego ocidental, né? Ele que deu então início a toda a filosofia grega. A partir dele que começou a filosofia, né? Ele que nasceu em 624 a.C., que ficou conhecido então como o pai da filosofia, né? Tales então ele foi o responsável por romper com o pensamento da época, né? Das pessoas que pensavam de tal forma, ele começou a pensar de forma diferente, né? De levar as pessoas a observar o mundo de uma forma diferente, né? Do jeito que elas estavam acostumadas, né? Então Tales ele levou as pessoas a questionar a sociedade, a forma que eles viviam, porque eles faziam o que eles faziam, né? A forma que eles viviam. Então Tales ele influenciou muita gente, né? Inclusive depois Sócrates, Aristóteles muito, né? Aristóteles que fazia suas observações. Isso ele aprendeu um pouco com Tales, sobre os escritos que tinha sobre Tales, né? Então a gente vê aí a importância de Tales para a história da sociedade, né? A forma que ele moveu o mundo, né? Então, interessante a gente trazer, claro, o pensamento de Tales para os dias de hoje, né? A gente parar para se questionar sobre a sociedade, a forma que a gente vive, o que a gente acredita nas coisas. Será que a gente deve acreditar sempre no sobrenatural? Ou será que às vezes a gente tem que parar para lembrar um pouco da ciência e observar a natureza, como as coisas acontecem? Como eu digo, nem tudo é milagre. Às vezes o racional explica certas coisas, né? Então a gente tem hora que a gente tem que parar para pensar e analisar e estudar certas coisas, né? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo, falando um pouco aí sobre Tales. Não esquece de deixar seu like aí para mim, e se você gostou do conteúdo, e compartilhar aí com as pessoas que você gosta, né? Então eu deixo uma dica para você. Tenta prever um eclipse aí do Sol aí, igual Tales fez lá antes de Cristo, né? Sem tecnologia, sem informação nenhuma, né? Aí depois você para pensar um pouquinho sobre a importância da filosofia aí. Beleza, pessoal? Até mais, aquele abraço, até o próximo vídeo aí.